A rebelião envolve 3 perguntas complexas. Vamos simplificar e discutir como elas se relacionam com a questão. Se Satanás foi criado inteiramente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você faz um robô perfeitamente funcional, projetado para fazer coisas boas. Um dia, o robô faz algo terrível e você ficaria imaginando como isso poderia acontecer, se ele foi feito perfeitamente. Esse é o dilema com Satanás. Como é que um ser perfeitamente criado, um anjo, escolhe fazer o mal? Muitas vezes, é sugerido que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele possuía livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permitiu que ele tomasse decisões, inclusive a escolha independente de se rebelar. Isso não é uma falha na criação de Deus, mas sim uma parte da liberdade dada a todos os seres inteligentes. A origem dos anjos caídos. Antes de sua rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua representação posterior como adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo, criado por Deus como um ser de luz e beleza. O próprio nome Lúcifer significa portador da luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza luminosa e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, um anjo geralmente associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28:12-15 descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer. Você era o selo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Cada pedra preciosa era sua cobertura. Você estava sobre o querubim ungido, aquele que cobre. Eu te estabeleci. Você estava na montanha sagrada de Deus, caminhando de volta e para frente no meio das pedras de fogo. Você era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você. Essas escrituras fornecem uma visão sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando a entender a questão do pecado imperdoável dos anjos caídos. Elas destacam a beleza e a sabedoria de Lúcifer, que estava adornado com pedras preciosas e tinha um lugar especial na criação de Deus, indicando seu alto status e o respeito que ele possuía. Lúcifer era o epítome da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Esta descrição implica que, antes de se voltar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como querubim ungido, Lúcifer ocupava uma posição privilegiada e única na presença de Deus, e esse papel significava alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, pecado e mal foram encontrados em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda foi algo interno a ele, tradicionalmente interpretado como orgulho e o desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ter sido criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Esta escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, que é fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos seres humanos, acredita-se que os anjos compreendem completamente suas ações e suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram isso com plena consciência. Foi uma decisão irrevogável, tomada com total conhecimento. Essa é uma das principais razões pelas quais os pecados de Lúcifer e dos anjos caídos não podem ser perdoados. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não resulta de ignorância ou fraqueza, mas de uma rebelião deliberada e consciente contra Deus.
Esse pecado é visto como um afastamento definitivo do Criador. Ao contrário do pecado humano, que muitas vezes surge de ignorância ou fraqueza e pode ser perdoado, o pecado dos anjos caídos é imperdoável no contexto da justiça divina, que reflete o justo julgamento de Deus. Seu pecado foi uma rebelião direta e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. A misericórdia de Deus se estende àqueles que erram por ignorância e buscam o arrependimento, condição que não se aplica a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa da redenção está centrada em Jesus Cristo e explicitamente direcionada à humanidade. Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem conhecimento completo, mas têm a capacidade para arrependimento genuíno e mudança. Nessa distinção, está a compreensão de por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A principal causa da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías 14, versículo 12 a 15 é outra passagem frequentemente associada à rebelião de Lúcifer. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Você foi lançado até o chão, você que abaixou as nações. Você disse em seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Me sentarei sobre o monte da Assembleia, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, farei de mim mesmo como o Altíssimo. A ambição de Lúcifer de ser igual ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de se elevar ao nível de Deus ou ser adorado como Deus foi a sua própria ruína. Esse orgulho e a rebelião o transformaram de um amado querubim em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa de um ser de luz e beleza para um ser associado à escuridão e ao mal. Essa é uma profunda reflexão sobre a natureza do pecado, a responsabilidade dos anjos caídos e a justiça divina. A ênfase está na decisão deliberada dos anjos de se rebelarem contra Deus, sem qualquer possibilidade de arrependimento ou retorno. A comparação entre os anjos caídos e os seres humanos destaca as diferenças fundamentais no processo de perdão. Enquanto os humanos têm a oportunidade de se arrepender, os anjos caídos não, devido ao pleno conhecimento e ao orgulho envolvidos em suas escolhas. A discussão sobre o livre-arbítrio também é central, já que a liberdade de escolha é vista como um dos maiores dons de Deus à sua criação, mesmo que isso tenha levado à queda de parte dos anjos. A passagem destaca como Deus, em sua justiça divina, lida com a rebelião e o castigo eterno, apontando para a gravidade do pecado de Satanás e seus seguidores, que escolheram conscientemente rejeitar a bondade divina. Esse tema leva a uma reflexão sobre a natureza da misericórdia e da justiça de Deus, incentivando os leitores a entender a importância de suas escolhas e a necessidade de humildade e arrependimento. A oração ao final reconhece as complexidades do plano divino e pede orientação para viver de acordo com os princípios da fé, respeitando tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus.